Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, o pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa, é claro, editora Autografia, né? Agradeço ao Criador por estar aqui nesse momento, sou grato ao Criador, né? Que nós falamos Deus, né? O Criador de tudo, porque isso daqui com certeza foi criado. Isso tudo aqui como um projeto para que nós viéssemos aqui, vivêssemos várias experiências, passássemos por tribulações, dificuldades, aflições, né? E agradecer também a todos aqueles que pertencem ao reino da luz, né? Que para uns é espírito, para outros é seres de luz, para outros é anjos e para outros é consciência, né? E é tudo a mesma coisa, sendo que hoje eu vou responder a pergunta do Marcos. Inclusive eu queria falar com você, Marcos, né, que me fez a pergunta. O Marcos me fez a seguinte pergunta, né? Por que que as pessoas elas assemelham muito a religião em tudo, né? Tipo assim, ele tem uma visão que não é religião, né? Tipo a visão de Jesus. Jesus Cristo tinha essa visão também, né? Então, quer dizer, e por que que existe? Ele me fez essa pergunta, o Marcos. Marcos, eu mandei a sua pergunta para os grupos que eu participo, pedi inclusive para o pessoal colaborar aí. Não sei se já começaram a escrever, mas eu acredito que vão escrever, tá? Que o grupo lá que eu participo no WhatsApp é muito ativo e muito fluente nessas coisas. Acredito que eles vão responder sim, tá? Agora, por que que existe esse entranhamento, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Não tem problema não arrancar um matinho aqui, né? Vamos supor, eu gosto de dar muita parábola ou ilustração, né? Você pode ver que aqui embaixo, no início de tudo, né? No início de tudo, entre aspas, porque o início é a raiz, né? Desse mato, ele vai crescendo e com o tempo ele vai o quê? Vai trazendo outros ramos, né? Vamos se dizer assim, outros ramos. Mas está tudo conectado aqui e a raiz. Mas pode ver que é diferente. Essa parte de cima aqui é diferente do mato, que é diferente do centro de tudo, antes de haver os ramos, ou as pernas, né? Ou os dedos. A mão é uma só, mas tem 5 dedos. Mas a essência é essa. Então o que que acontece, Marcos? No início não existia religião. Vou te dar um exemplo, tá? Bem claro. Vou te fazer uma pergunta e serve para todos os internautas, inclusive os que estudam a Bíblia. Qual era a igreja de Noé? Noé tinha igreja no início? Qual foi a igreja de Adão e Eva? Não, eles estavam no paraíso. Vamos entrar dentro da Bíblia, tá? Qual foi a igreja de Moisés? Aonde Moisés se encontrava com Deus? Dentro da igreja? Não. Moisés falava com Deus em todo lugar. Deus falava com ele, se você for ver a Bíblia, em todo lugar. E tem que avaliar determinadas coisas, né? Porque muitas das vezes nós ouvimos vozes e temos que saber interpretar a voz com lógica e com sentido. Tem que ter lógica e tem que ter sentido, tá? Vou te dar um exemplo. Ouvi uma voz que eu interpreto que é de Deus, fala assim: pega o seu filho, tá? Leva lá no monte, puxa a faca e sacrifica ele. Isso aconteceu, se eu não me engano, foi na guerra, teve uma guerra que foi, acho que foi entre a Pérsia. Foi a guerra onde mostra aquele filme Tendão de Aquiles, né? Eu me esqueci o nome do filme, mas que mostra isso, né? Não sei, não é Fúria de Titãs, não. Eu estava vendo esses dias, me fugiu da mente agora, tanta coisa que fugiu da mente. Você observa, tem um seriado na Netflix, eu estou vendo com a minha esposa, né? Você observa no filme, não só esse é um de vários, que um dos deuses pediu ao rei que ele sacrificasse o filho dele.
ele sacrificasse a filha dele, um dos deuses pediu. Aí eu vou te fazer uma pergunta, vamos dentro de uma lógica. Um filho que você lutou para vir a esse mundo, você acompanhou a gestação da sua esposa, não importa o tempo que foi. Um filho que você deu todo amor, todo carinho, né? E criou, cresceu o seu filho, a sua filha, né? Tanto no corpo físico homem como no corpo físico de mulher. E de repente você tem que consultar um Deus, e esse Deus fala que você tem que sacrificar aquele que você criou, lutou, para que você pudesse vencer a guerra. Aí você fala, para analisar. Pô, mas eu tenho que vencer a guerra. Primeiro lugar, vamos analisar, Deus quer guerra? Não. Deus, ele quer paz. Deus, ele quer amor. Tá me entendendo? Então vamos agora no sentido de consciência. Consciência boa, consciência de luz, uma consciência iluminada, ela não quer guerra, ela quer paz. Isso que está aqui agora. Eu estou numa montanha, debaixo de uma pedra praticamente, ali o fundo da pedra. E está em paz aqui. Então a gente tem que saber identificar as vozes dessas consciências. Então a religião, ela não existia no início de tudo. Porque cada uma das consciências que vieram a esse mundo, vieram com uma missão, com um propósito de aprender com os erros, com as falhas. Viemos aqui para expiar também, que se fala expiar pecados, né? Ou expiação dos pecados, dos erros que cometemos, de outras vidas que tivemos no início, acredito eu, tá? E que ao tempo que foi passando, melhoramos a evolução. Olha o que o mundo era no passado e olha o que o mundo é hoje. Hoje uma pessoa vê um vídeo meu, como tem visto, do Japão, dos Estados Unidos, da Índia, da África, assiste um vídeo meu, traduz ele para a língua dele e entende o que eu estou falando. Então nós viemos aqui com o propósito de melhorar-se e melhorar o planeta. O planeta, em termos de evolução, de tecnologia, está arrebentando, está crescendo, mas poderia ser melhor. Saúde também está crescendo. Você observa que muita coisa melhorou, mas ainda estamos muito lentos no sentido de entender que não é religião. Mas já existe hoje pessoas que entenderam a mensagem de Cristo. Por exemplo, agora eu, antes de sair de casa, eu estava vendo que a Ana Maria Braga, ela estava falando num programa dela sobre Pedro, que Jesus deu a chave a Pedro da igreja. Aí eu falei com a minha esposa, que igreja que Jesus deu? Aí vem a pergunta, que igreja que Jesus levantou antes dele dar a chave? Se ele deu uma chave, Jesus deu uma chave no sentido simbólico. Significa, Pedro, você viu o que eu fiz? Não levantei templos feitos por mãos humanas, né? As reuniões, quando for se reunir, se reúne em praças, Pedro. Se reúne numa vila, se reúne num monte, se reúne nas casas, mas não levanta templo, porque o templo dá um sentido de comércio. Mesmo que hoje, graças a Deus, existe poucos templos que atuam como templos mesmo, como se estivesse numa rua, numa casa, né? São poucos. Vamos botar aí de 100%, 0,5% de 1%. E se não for menos, tá? Porque a mensagem não é construir templos. Nós somos o templo. Mas, vamos supor, Marcos, vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que eu pegue, que você, não sei se você tem filhos, né? Os meus filhos já não estão mais aqui, os dois, né? O Vitor e a Vitória. Hoje é só eu e minha esposa. E estamos numa fila de adoção, né? Aguardando. Já fizemos todo o processo. Vamos supor que eu crie, desde pequenininho,
Um exemplo, minha filha eu criei desde pequenininha, a Vitória, vou dar um exemplo, mostrando a ela o reino de Deus e falando para ela que aqui é uma passagem, que nós não somos daqui, ninguém para nesse mundo. Muita coisa que eu falo para vocês hoje, é claro que minha mente, né, minha consciência se expandiu muito mais agora, de 2016 para cá, onde eu vivo várias experiências, que eu conto no livro, mas eu fui ensinando a ela, até os 15 anos dela, que aqui não é o lugar dela e nem meu, nem de ninguém. Aqui é uma passagem. Chegou a hora dela partir. E ela foi crescendo e foi nos acompanhando nas igrejas. Aí passamos por várias igrejas ajudando. Eu era de uma igreja e ajudava até outras denominações, porque eu sempre fui uma pessoa ativa. Sempre fui uma pessoa de trazer debates, conversas. Tive programa, sou locutor, tive programa de rádio, que eu trazia debates. Debates assim que estavam incomodando até outras emissoras grandes. Eu estava numa emissora pequena no Rio de Janeiro, né? Dentro de uma comunidade chamada Litoral FM. Né? Essa emissora ela está regulamentada agora numa lei aí que é só de comunidade, essas coisas lá de Brasília, né? Então ela funciona assim. Eu trazia debate que mexia com grandes emissoras de rádio aqui no Rio de Janeiro, né? Programadores e locutores falam, caramba, olha o debate que o Douglas está trazendo lá, né? E eu, no programa não era pastor Douglas, era Douglas Cavalcante. Tinha programa que eu fazia com o pastor Douglas Cavalcante. Por isso que eu falo nos vídeos, pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, né? Mas é só um título, porque para mim pastor é pai, né? Pastor é pai. O Criador é o pai. E Jesus, o pai, o pastor em forma humana na terra. Então para mim o verdadeiro pastor é Jesus, para mim, que veio nos ensinar e nos mostrar o exemplo de vida que a gente tinha que levar. Então você vê, Marcos, que Jesus não participava, não levantou tempo. Jesus não pediu dízimo, não pediu oferta. Quando Jesus ele fala que o salário, né, que o obreiro é digno do seu salário, né, ele dá vários exemplos a respeito disso, é o salário espiritual, significa, quando terminar a tua missão na terra, isso estou te falando agora devido à minha expansão de consciência, o que eu entendi, o que eu vi, né, do outro lado, fora do corpo, e o que eu entendi. Então ele trouxe uma mensagem de expansão de consciência para que as pessoas entendessem que o salário é quando terminar o seu tempo aqui. Terminou o seu tempo aqui, você lá em cima vai prestar contas. Prestar conta não é você passar por um tribunal. Isso já é automático. Tem pessoas que acham que o tribunal é simbólico. Na Bíblia, muita coisa é simbólica. Só que as pessoas, a maioria, não estuda, não pesquisa. Aí o que vai acontecendo? Com o passar dos anos, as pessoas vão estudando, vão buscando conhecimento, vão pesquisando, aí vão encontrando as respostas, aí vão entendendo. Porque outras consciências que vêm à Terra, para ajudar nesse sentido, vai orientando. E está tudo, tudo equilibrado, né? Está tudo entrelaçado, como acabei de mostrar direitinho. Então isso faz parte do processo. E toda vez que houver uma falha, ou houver um erro de alguma consciência que esteja no corpo físico, corpo humano aqui na Terra, sempre virá alguma para orientar e ajudar em qualquer parte do mundo. E tudo manejado. Não é bem uma Matrix, parece um pouco, tá? Eu costumo usar a Matrix mais como um sistema religioso. Para mim o sistema religioso é uma Matrix, tá? Então as religiões, por que as pessoas têm esse pensamento? Porque assim como eu criei minha filha e fui mostrando a ela, Jesus é o caminho, né? O céu é honesto, o céu é maravilhoso. Então eu fui criando e fui mostrando e ela foi crescendo com aquilo na consciência dela. Então vamos supor, o João cria Maria crescendo e mostrando, Santo Agostinho. Ele é o santo disso, né? Maria é a santa disso. Então a criança vai crescendo e na consciência dela vai entrando aquilo. Então ela botou na consciência porque o pai ou a mãe criou, a avó ensinou daquela forma. Então ela entende que a religião é tudo. Lá na frente pode ser que ela desperte ou não. Tá me entendendo? No corpo físico.
Agora, quando ela vinha a óbito o corpo físico dela, e o corpo espiritual, né, que eu aprendi dessa forma porque eu fui criado no Evangelho, hoje eu já tenho entendimento que é a consciência, quando a consciência ela deixa o corpo físico, é onde ela vê o corpo físico e já é destinada ao seu lugar. Aí é onde falam tormento, Hades, inferno, umbral. Aí entra religiões e filosofias. Cada uma dá um nome. Já a consciência é o estado de consciência que ela vai para um lugar, que é tipo um inferno, um lugar de sofrimento, para ela lembrar de tudo que ela fez aqui. Ou se ela vai para um paraíso, céu, seio de Abraão, nosso lar, entre outros nomes que se dão, um paraíso, vamos botar assim, um lugar maravilhoso, de paz. Onde eu fui em dois, né? Dois lugares, sendo que eu percebi que eram mundos superiores, diferentes, e um estava em construção, né? Eu fui levado pela consciência da minha filha, tá me entendendo? E ela me apresentou várias consciências, conheci várias, tá me entendendo? Andei numa cidade igualzinho nosso lá, por isso que o que me chamou a atenção foi isso. Igualzinho, vi lugares que no filme não mostra, nem no livro fala também, tá? Mas eu comento algumas coisas no meu livro. E aí o que acontece? Inclusive eu queria agradecer o pessoal aí, tá? Que tem lido o livro, e tem uma pessoa que leu e falou, tudo que o senhor falou é fato, é real. Quer dizer, aquilo me chamou a atenção dessa pessoa, ela deve ter visto a mesma coisa. Esqueci o nome dela agora, da internauta. Tá em PDF o livro aí, quem quiser ler. A intenção não é ganhar dinheiro, é espalhar, né? Eu tenho que espalhar porque eu recebi de graça. Jesus ensinou assim, de graça a gente tem que dar, né? E os direitos autorais ainda não peguei, mas quando pegar, né, com certeza vai ser para fazer mais livros, né? E doar esses livros, né? E doar esses livros com os direitos autorais, doar para famílias que estão necessitadas dentro dos cemitérios, né? Mães, pais que perderam parentes, né? Irmãos. Então o que acontece, né? Eu visitei vários lugares, então a consciência, quando termina o tempo dela aqui, ela vai para esses lugares, devido ao que ela plantou aqui. Não tem aquele tribunal, um homem sentado, não. Deus é perfeito, não precisa disso, né? Já está tudo cronometrado, já está tudo cronometrado. Então o que eu quero passar para vocês é que o porquê disso, justamente por causa dos hábitos, dos costumes, né, que se tem essas pessoas, né, que são criadas dessa forma. Então no outro dia eu estava conversando com uma amiga, uma irmã em Cristo, e eu perguntei a ela qual foi a igreja que Noé participou. Por que Pedro fala lá em Atos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Habita em nós. Por que Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós? Mas isso são estados de consciência que é uma escola, por isso que a Terra é uma escola. Você, com o passar do tempo, vai buscando, aonde Jesus fala também, buscai e acharei. Aquele que não busca, não vai achar as respostas. Não vai encontrar a resposta para ter o entendimento. Por exemplo, por que, como eu gravei no outro dia, por que existe padaria? Eu perguntei, será que existe padaria nos céus? Não precisa disso. Precisa da terra. Existe uma ligação entre o céu e a terra. Existe uma grande ligação, mas só enxergam aqueles que buscam o conhecimento. Então, Marcos, aqueles que buscam, eles vão encontrando, como já temos visto. Como você mesmo fez essa pergunta. Agora, você deve conhecer muitas, inúmeras pessoas que um dia foram muito religiosas e que hoje têm um pensamento livre e que vivem bem e adoram ao Criador, tá? E vivem sua vida tranquila, tá? Creem nas passagens de Jesus e vivem tranquila e pregam o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o quê? É amar, é perdoar, é se ajudar, é compartilhar. O Evangelho que Cristo trouxe foi esse. De a gente estar fazendo bem o tempo todo, está abençoando o tempo todo, está ajudando o tempo todo, né? E aprendendo o tempo todo uns com os outros. Por isso que a Terra, ela é uma escola, é onde nós vemos para aprender, né? É uma nova experiência. Inclusive tem uma parte do filme do Nosso Lar, que eu não lembro o nome da atriz,
É uma atriz até conhecida na televisão. Que ela chega para o filho dela, né? E trata ele como filho no mundo espiritual. E fala, eu tenho que ir à Terra, né? Eu já decidi, já me programei direitinho, né? E o filho dela, para que a senhora vai? A senhora vai voltar? E ela fala assim, não, mas eu tenho que voltar. Olha só, ela fala assim, eu tenho que voltar, que eu tenho que ajudar o seu pai lá, que foi seu pai lá na Terra. Eu tenho que ajudar fulano, que foi seu pai lá na Terra, porque ele está perdido. E eu tenho que voltar para ajudar ele. Tá me entendendo? Então, é onde entra o amor ao próximo. Amar o próximo é esse. Por exemplo, a Terra é um lugar de missão. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que Existem vários filmes que mostram isso. Que o pai envia a filha lá para o país tal. Aí, de repente, no país tal, a filha se perde, a situação piora lá e não tem como ela voltar. Mas tem como o pai ou a mãe ir para ir ajudar. Você acha que esse pai ou a mãe que ama não vai para lá ajudar? Um país que às vezes ele não quer, não queria ir, não interessava, nem pensava em ir para lá. Mandou a filha porque ela queria ir para crescer, para estudar, mas deu errado. E aí ele vai lá. A gente vê isso em filmes, né, em novelas, seriados, etc. Então assim é a Terra, tá me entendendo? Ninguém é daqui, por isso que ninguém para aqui. Mas, aos poucos, as pessoas estão entendendo, né, que a consciência, vou te dar um exemplo, existem hoje filosofias como a Cabala, a Rosa Cruz, Allan Kardec, o Espiritismo, né, de Allan Kardec, e tantas outras filosofias que falam do amor, de amar o próximo, falam de mundos superiores. São o que? Consciências que vêm e uns interpretam como espírito, pode observar, tem filosofia que fala espírito. Já a Cabala, se eu não me engano, fala alma. Às vezes falam alguma coisa de espírito, né? Não me aprofundei muito, já li um livro deles, a introdução à Cabala, né? Mas eles levam muito para o lado de alma, tá? E já tem filosofia, que se eu não me engano a Rosa Cruz, né? E entre outras, que já levam um estado de consciência, né? Já trazem como consciência, tá? E isso aos poucos vai crescendo e tudo está se ajuntando, como o exemplo que eu te dei aqui agora no início do vídeo. Lá na frente, eles vão chegar a uma conclusão que tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. Que é a consciência, que se expande. É onde se fala hoje a expansão. O que é a expansão da consciência? É a consciência que se estende num conhecimento além daquele. Está se expandindo e conhecendo mais. Então, por exemplo, no início ele entendeu que era religião. Depois ele entendeu que existem várias religiões. Aí depois ele entende que é consciência. No início não tinha nem religião, depois entende que é consciência. Isso gradativamente vai crescendo. Tá me entendendo? E as consciências, elas trabalham em cima, independente do nome, o propósito não é o nome. Tá me entendendo? O propósito é a essência do que você está fazendo. Se você está plantando bem, se você está plantando mal, se você está ajudando. Não importa quem, né? E é o que Jesus perguntaram a Jesus, Senhor, quando nós te fizemos alguma coisa? Aí ele fala, quando eu estive sede, me deste de beber. Quando eu estive fome, me deste de comer. Quando eu estava nu e vocês me vestiram. Quando eu estava preso e vocês me visitaram. Está me entendendo? Que aí Jesus está falando dos presidiários. Aquelas pessoas são consciências que estão precisando da nossa ajuda. De uma mensagem de vida, de uma mensagem motivacional, de uma mensagem que venha levantar. Então, a nossa função, a essência é essa. Agora, a questão da religião, da filosofia que ela segue, o que ela está vivendo, a gente não tem que ficar preocupado com isso. Porque com o passar do tempo, o que vai acontecer? Todos chegarão a entendimento, vai levar muitos e muitos anos. Essas gerações estão chegando ainda, está chegando novas gerações, consciências novas, tá? Com uma outra visão já estão vindo preparadas. Jeremias, a Bíblia diz que o próprio Criador
Fala para Jeremias, Deus fala, antes que você nascesse eu já te conhecia. Conhecer da onde? Antes que nascesse? Ué, é porque já veio de uma outra dimensão. Jesus também, o verbo se fez carne, quer dizer, uma consciência teve que encarnar para viver entre nós e nos ensinar. Veio aqui para nos ensinar, e é assim que somos cada um de nós. Estamos aprendendo uns com os outros e outra, não existe ninguém melhor que ninguém. O que existe é a expansão da consciência, evolução, é subir no degrau. Mas aquela que não subiu, vai chegar um dia que ela vai subir. Se não for aqui, do outro lado, ela vai aprender também. Mas quando chega do outro lado, ontem eu estava conversando com uma amiga, que é evangélica e está estudando sobre o assunto também, existem inúmeros evangélicos no mundo, eu recebo vários contatos, que estão estudando sobre o assunto, né? O nome dela é Gleice, lá de São Paulo. E ela assiste meus vídeos. Um beijão para Gleice aí, a família. Ah, Gleice, um beijo para você aí. E ela estava falando comigo, poxa, às vezes eu durmo ouvindo os seus vídeos. Eu não vejo, mas eu vou ouvindo, né? E analisando. Eu sempre falo, analise tudo com lógica e sentido. Não creia tudo que eu falo, mas procura analisar, pois tem lógica. E isso vai te ajudar também, tá me entendendo? E tem coisas que você vai botar questionamento, porque de repente a tua consciência é maior em termos de... está mais expandida, não é maior. Está mais expandida do que a minha. Né? A tua evolução já está muito mais além do que a minha. Por exemplo, eu não teria a condição que Santos Dumont, na época dele, eu não sei, poderia até ser, né? Na época dele, de ter uma ideia de que eu criaria uma aeronave para flutuar e levar pessoas, que é o avião. Na época, as consciências que não têm assim, uma expansão de conhecimento grande, isso daí é coisa da cabeça dele, isso daí é uma loucura, não é verdade? E o que aconteceu? Cada vez mais o avião está sendo modernizado, não é verdade? E assim foi tantos, né, grandes aí da história e tem surgido até hoje, né? É o criador do celular, Tom Jobs, né? O criador do McDonald's, aí se você vê a história do McDonald's, veio um outro que teve uma visão maior do que ele, você só está numa lojinha. Eu aconselho ver na Netflix, tá? Fome de Poder, acho que tem no YouTube também. Veja esse filme para tu ver o que é a expansão de consciência no sentido de negócio. Aí você vai ver. Então na religião, ô Marcos, o que acontece é justamente isso. As pessoas estão evoluindo e estão tendo essa visão. Pô, não é religião. São poucos os que entendem a mensagem de Jesus. A mensagem que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer uma igreja livre. Mas aos poucos estão despertando. Grandes líderes, Marcos, vou te dar, se você não sabe, grandes líderes no mundo inteiro, eu busco muito. Eu tiro de 3 a 4 horas, às vezes, por dia para pesquisar, estudar. Sou um pesquisador nato nessa área, tá? Grandes líderes estão agora independentes. Estão, por exemplo, na área evangélica, pregando em praças. Grandes líderes pregando em praças, fazendo reuniões em casas, mas não querem abrir templos. Abriram mão de templos. Eu conheço líderes que abriram mão de templos para ir para a rua. Tá me entendendo? Não pedem dízimo, pedem nada. Tá me entendendo? Outro detalhe. No outro dia eu estava conversando com um amigo meu, como se a igreja primitiva era isso. Se reuniam, havia tudo em comum. Né? E Deus acrescentava, diz a Bíblia, lá em Atos 2,42. Né? E Deus acrescentava. Porque Deus estava presente, ou consciências estavam presentes de luz, e vendo, pô, eles estão fazendo o correto. Não tem comércio, não tem dinheiro, não tem nada disso. Receberam o ensinamento de graça, e de graça tem que espalhar. Então, meu amado, isso daí é gradativo. Então, por que as pessoas se ajuntam à religião? Porque são tradições e costumes, são hábitos. Quando a gente muda os hábitos, aí tudo muda. Você começa a mudar o hábito, por exemplo, hoje eu não comi pão. Gravei um vídeo no Facebook agora, daqui a pouco vou dar a minha página, que ele quiser participar.
né? E eu gravei um vídeo ao vivo, várias pessoas comentando, pô, que legal, pastor, obrigado, vou fazer agora. Eu bati manga com beterraba e inhame, e não comi pão. Fiz um suco, né? E aí o que acontece? Você leva, né, esse café da manhã para a pessoa, poxa, que legal, e se sente bem, com disposição, aí trouxe uma mensagem de alto astral, para levantar o ânimo, aproveitando esse céu maravilhoso, tá azulzinho o céu aqui, no Rio de Janeiro, né? Então, são mudanças de hábito. E se eu começar a fazer isso todo dia, vai chegar um dia que o pão vai... Na verdade, o pão na minha vida já está descartado há muito tempo, né? Uma vez ou outra eu como só para não perder o hábito. Olha o hábito aí. E assim é a religião, Marcos. São os hábitos que assemelham as pessoas à religião. Agora, a pessoa que tem EQM, né? Pode observar, a maioria que tem EQM, ou faz viagem astral, ou teve uma experiência de arrebatamento como eu, lúcida, né? E hoje eu tive outra de novo, tá? Só que hoje eu não me vi saindo do corpo, mas eu sabia que eu estava em outro estado, em outro lugar, né? E tive um encontro de novo com a minha filha Vitória, conversamos, ela falou que está tudo bem, né? E falou que está muito feliz em saber que eu estou superando, que a mãe dela, no caso aqui da Terra, foi a mãe dela. Lá não tem esse negócio. Lá somos todos iguais, somos todos irmãos. Aqui é tipo um filme, né? É tipo um cenário, um filme. Eu entendi completamente isso quando eu fui arrebatado, né? Quando eu fui levado no paraíso, quando eu fui levado em vários lugares, vi montanhas, lugares lindos, né? Praias. No livro eu conto, é muita coisa, né? Tem o primeiro e tem o segundo, pode ler. O segundo eu me aprofundo mais. Tem histórias de EQM no livro. Então, quando as pessoas têm essas experiências, o que acontece? Elas despertam e quando voltam geralmente voltam com talento, que foi o meu caso. Eu não escrevia, eu não gosto de escrever e nem gosto de ler. Quem me conhece há anos sabe disso. Eu prefiro áudio ou visão, imagem. Tá me entendendo? Ler, Aí tem pessoas que ficam impressionadas. Tem amigos meus que viram a minha mudança radical e viram que realmente aconteceu alguma coisa. Que falam, pô, o Douglas não é de ler, eu conheço o Douglas, cara. Ele não gosta de escrever. O meu nome eu escrevo como... E eu tenho uma caligrafia boa, a ponto de as pessoas que verem falar, caramba, a caligrafia desse homem, né? De tanto minha mãe me botava quando eu era criança, vários cadernos de caligrafia eu tinha que fazer para melhorar a letra. Melhorei até demais, né? A minha letra, ela é letra de imprensa, né? Eu escrevo igualzinho mesmo, letra de imprensa. Então, o que acontece? De jornal, de livros, né? Então, o que acontece? Eu, né, voltei e comecei a escrever. Isso foi o que? A experiência que eu vivi. Então, quando eu voltei, Marcos, foi que eu me desprendi da religião. E hoje eu sou livre. Eu sou livre! Mas eu prego o evangelho, visito as igrejas, a gente tem que visitar. A gente tem que entender que são escalas que a pessoa vai passando. Esses dias, foi ontem, um amigo meu que é pastor, falou, pô, pastor Douglas, o senhor agora está importante, esqueceu de mim, não sei o que lá, gravando, que tem vários pastores, amigos meus que acompanham os vídeos, né? Aí entra em contato comigo. Tem outros que estão tendo experiência, não sabe como que eu vou falar para a igreja, o que eu vi, o que eu entendi. Aí eu vou, oriento mais ou menos. Às vezes eu sou obrigado a falar, não fala para a igreja, vai estudando mais, tá me entendendo? Vai buscando mais e vai aos poucos cortando algumas coisas que você entendeu. Por exemplo, tem amigos meus hoje, pastores, que não pedem mais dízimo na igreja deles. Religião não pede mais dízimo. Sabe como está sustentando a igreja? Ó, está aqui o aluguel, está aqui a luz. Se a gente quiser se manter aqui, nesse tempo, aqui tem água, tem geladeira, senão a gente vai para as casas e faz as reuniões, vamos para as ruas. E aí o povo chega junto. Até então, tem uma igreja, um pastor amigo meu no Jardim América que está se mantendo assim, até então, está se mantendo. Outros se reúnem, vamos comprar tal lugar, e compra. Coloca em nome de quem? Coloca em nome de todos. Eu prefiro não fazer dessa forma, tá me entendendo? Seja livre, faça a reunião em praça, tem tanto lugar aí para a gente discutir, comentar o assunto, falar do amor, né?
Então, quando eu voltei com essa visão. E esses amigos que são líderes espirituais, está acontecendo a mesma coisa. Membros, está acontecendo a mesma coisa, de religiões católicas. Esses dias eu recebi um contato de uma menina, Érica, um forte abraço, Érica, um beijão também, lá de Minas Gerais, que falou que o padre da igreja dela, o padre que participa na igreja dela, ele estuda e vê vários vídeos sobre assuntos referentes à consciência, espiritualidade. Então o que está vendo? No final de tudo, daqui a muitos e muitos anos, vocês que vão ficar aí, tem que proliferar os mais jovens. Você que está assistindo, por exemplo, esse vídeo em 2050, em 2030, em 2100, espalha essa visão de nós trazermos a unificação através do amor. O amor é fonte de tudo. O amor é fonte de tudo, rompe toda a fronteira. Eu já fiz muito trabalho em comunidades e às vezes eu faço, de vez em quando eu visito, de eu chegar em determinadas comunidades, né? E o próprio ali traficante, né, ou viciado, chega, pô, pastor, chega aqui, ora por mim. E você ali fazer uma oração e passar uma energia boa para ele, uma energia positiva, de ouvir de um traficante chegar para mim e falar, eu não quero, eu não queria estar aqui, eu não quero estar aqui. Já houve vários casos de traficante chegar para mim e falar, pastor, leva esse jovem, tira ele daqui, leva ele para um centro de recuperação. Eu conversei com ele, o traficante falou para mim, eu conversei com ele para que, se houvesse uma oportunidade, ele saísse daqui, fosse para um centro de recuperação se recuperar, senão ele vai morrer aqui. Já houve casos assim, e acontece, às vezes. E eu pegar aquele jovem, levar para um centro de recuperação, ele se recuperar, hoje está casado, tem filhos, eu conheço vários. Tá me entendendo? Então a função da consciência é essa. Nós estamos aqui para isso, para se ajudar. A gente não vem aqui para roubar, para matar, para ser assassino, para nada disso. A gente vem aqui com o propósito de se ajudar. E aí é onde muitos se aproveitam da religião. Aí a religião é um sistema. É como eu falei, existem uns que usam com bons propósitos, boa intenção, com uma boa visão, de se empenhar mesmo, ajudar e ter um grupo ajudando. Mas muitos se perdem, é onde muitos não entendem, vêm para a Terra, porque quando tu está fora do corpo, isso eu percebi lúcido, né? Você percebe lucidamente, opa, eu não tenho nada a ver com aquele corpo ali. Mas eu tenho que estar ali porque eu tenho que estar ali aprendendo alguma coisa, desenvolvendo alguma coisa, obtendo alguma experiência, né? Então, quando entra no corpo, aí o corpo tem um propósito. Ele já foi preparado com um propósito, mas não é com propósito. Aí você luta contra aquele propósito. O propósito de viver, de aprender. Você não veio aqui para matar, tirar a vida do outro. Sabe por quê? Porque você está tirando o direito do outro. Então não tem lógica. Uma coisa é chegar o momento dele partir. Uma coisa é chegar o momento dele partir. Chegou a hora dele partir. Tá me entendendo? Outra coisa, tá? É você forçar a hora dele partir. Outra coisa é você se forçar, você pegar uma faca. Você não veio aqui para se matar, não tem lógica. Você não veio aqui para se acabar, você veio aqui para aprender. Você veio aqui para ser um bom médico, ser um bom engenheiro, um bom advogado. E o que acontece em determinadas situações e países? Devido à corrupção, que você deixa entrar aquilo na sua consciência e você se perde. Opa, você tinha que parar, vou parar para analisar. Não, eu entro 19 horas no trabalho e eu tenho 2 horas de descanso, então eu tenho que descansar 2. Se eu descansar 3, eu estou errado. Porque o colega lá descansa só 2 e eu descanso uma a mais. Eu estou burlando a lei, eu estou fazendo tudo errado. Mas isso também é um processo que com o tempo a gente vai aprendendo. Tá me entendendo? Com o tempo a gente vai se melhorando, vai buscando conhecimento e vai entendendo. Pô, eu tô doente, é melhor eu procurar o médico agora, porque se eu procurar mais tarde, também pode ser tarde demais. Entendeu, Marcos? Então a religião, com o passar do tempo, ela já está sendo disseminada, porque estão surgindo várias filosofias, e isso é um processo. E dessas filosofias, o que vai acontecer no futuro?
já presente, já está acontecendo, mas no futuro eu falo em massa, tá? As religiões vão estar dissolvidas completamente, as filosofias vão estar fortes, mas estarem também se dissolvendo, e aí todos entenderão que não precisamos nem de filosofia, nem de religião mais, e nem de filosofias diferentes, mas que devemos viver a vida com ordem e com decência. Não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Chegaremos a esse estágio, um estágio de perfeição, uma nova terra. Mas isso é um processo lento, tá? É idas e vindas, vindas e idas, né? Então fica tranquilo. A minha consciência, ela me diz que eu vou passar um tempo lá, na outra dimensão, né? Que uns chamam astral, aí no caso as filosofias e religiões falam espiritual, né? Eu vou passar um tempo lá e depois eu vou voltar de novo. Ela me diz isso. Pode ser que não. Tá me entendendo? Pode ser que não. Mas eu ouço isso direto, que eu vou ter que voltar já com uma evolução maior, um conhecimento maior, para ajudar mais e dar continuidade a esse trabalho que outros já estão fazendo já, tá? Já tem pessoas que baixam, por exemplo, não só os meus vídeos, como vídeos de amigos aí, né, que estão sempre trazendo mensagem. Tem pessoas que baixam vídeos nossos, né, de lideranças, de aprendizes, né? Aprendizes somos todos iguais. Baixam nossos vídeos e tiram, extraem muitas informações e estão espalhando por aí, dão palestra. Eu recebi no outro dia um comentário de uma amiga que ela é palestrante. Ela é palestrante da filosofia de Allan Kardec, né, Espiritismo. E ela falou para mim, ó, eu uso muitas informações do Senhor em minhas palestras. Inclusive já comentei do Senhor. Então isso é natural e vai acontecendo. E com isso a religião, Marcos, vai sendo disseminada, a filosofia cada vez mais ganha força, tá? As filosofias, e com o passar dos anos elas também vão ser disseminadas até nós entendermos completamente, e aí estaremos completamente conectados entre o céu e a terra, e aí tudo será natural. E aí muitos cada vez mais, por exemplo, tem pessoa que não acreditava em vida após morte, né? Hoje já creem, evangélicos vários. E muitos não acreditavam em reencarnação, que em outras, Oriente Médio, Ásia, Nova Europa, né? Não sei se eu falei certo. Na Europa, vamos falar assim, na Europa, na África, né? Na Ásia, na Índia, né? Que para eles lá é renascer, reviver, e para nós aqui já é reencarnação. Então, todos chegaremos à conclusão, não terão mais vários nomes, tudo vai se encaixar na hora certa. Tá bom, meu amigo? Que Deus abençoe vocês aí, a todos que estão participando, tá? Falando hoje sobre religiões, né? Respondendo o Marcos aí, sobre a questão da religião e por que já entendeu? Eu creio que sim, né? Para não ter que gravar outro vídeo sobre isso. Mas se tiver que gravar, a gente grava também. O WhatsApp é 21 986 31, tá? 6630. A página no Facebook é Livro Entre o Céu e a Terra. Projeto Vitória Cristina, que é o projeto que a gente ajuda, né? E minha esposa a alguns orfanatos. Leva alegria para as crianças, asilos, etc. Superação é uma página que está crescendo muito, motivacional. A Vida é para Viver, que também é para mostrar, né, que a vida é para viver, né? Morte Física, para mostrar que a morte não existe. Graças a Deus, ó, tá cheio de comentário. Pessoas que já não acreditam mais na morte, estou feliz da vida. Pessoas que estão tendo experiências, estão vivendo a vida melhor, né? Muitos que os filhos partiram, já entenderam muita coisa. Né, canal no YouTube Douglas Cavalcante e o canal Projeto Vitória Cristina. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos aí. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, tá bom? Um forte abraço. Espalhe amor, pessoal. Espalhe amor, tá bom? Que é a melhor coisa que a gente faz, tá? E respeita aqueles que ainda fazem parte de alguma religião, tá? De alguma filosofia.
né? Quando puder, visita também, é importante a gente visitar, mas esteja pronto para visitar esses lugares, tá? Porque se você não tiver, tem que estar acima da altura, não é na altura não, tem que estar acima da altura para saber o momento que vai ouvir e o momento que vai falar alguma coisa. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos, vivendo e aprendendo. Um forte abraço. Shalom Adonai.